prontinho, Taliane, pode começar. Bom dia. Primeiro, Débora, quero te agradecer. É um prazer estar aqui novamente, né? Há um tempo eu trouxe a análise de outro filme, e que bom que eu posso estar novamente aqui e hoje trazer a análise desse filme, que tanto me marcou. Primeiro, eu li o livro na época, e aí depois veio o filme, né? E aí o filme também foi muito, muito marcante para mim em vários aspectos. Então, muito bom poder estar aqui. Eu vou me apresentar. Se você puder passar o slide, Débora, por favor. Bem, eu sou a Italiane, sou psicóloga clínica há 7 anos, sou também gestalt terapeuta, me formei pelo Gestalt Paraná. Atendo tanto online quanto presencial, moro na cidade de Goianésia, Goiás, próxima a Goiânia, umas 3 horinhas de Goiânia. Sou casada há 10 anos, tenho 2 gatinhos, sou apaixonada por animais. Há mais de 2 anos, mais ou menos, eu quero contextualizar, né, de uma forma assim, de onde eu saio para estar falando sobre esse tema aqui hoje. Então, há mais ou menos 2 anos, eu iniciei um grupo de leitura chamado Entre Elas. E a proposta desse grupo era a gente fazer leituras de mulheres, de autoras mulheres, e que tivesse essa perspectiva, assim, do que é ser mulher, do que é nesse contexto cultural, o que nos atravessa e etc. Né? E partes desses livros acabam nos levando muito para o machismo estrutural, para o relacionamento abusivo e etc. Então, a gente lê desde Clarice Lispector, entre outras grandes mulheres. E na clínica, eu tenho acompanhado várias mulheres, né, nessa trajetória toda, que passam por relacionamentos abusivos. Né? E isso também me levou a mergulhar mais ainda nesse tema. Né? Demandou de mim mais estudos, mais compreensão do que a gente está falando de relacionamento abusivo, como que é o ciclo, o que caracteriza e etc. E aí, recentemente, eu escrevi uma antologia para o livro A Saúde Mental da Mulher Multifuncional, que também aborda essas vivências, não diretamente do relacionamento abusivo, mas sobre o ser mulher no contexto, né, atual que a gente vive. E é isso. Então, é desse lugar que eu parto para estar aqui hoje, né, falando com vocês sobre. Pode passar, por favor. E aí, nada como começar trazendo dados de realidade, né, que nos dão aquele tapinha na cara. Então, né, segundo a pesquisa do Datafolha de 2023, a cada 4 mulheres, uma já sofreu violência doméstica no Brasil. Quantas mulheres que a gente tem aqui hoje, né? Então, assim, eu acho que umas 10, né? Que eu tô vendo que é o Marcelo, que acho que é o Marcelo, o único homem aqui hoje, né, no grupo. Então, se a gente for olhar, assim, nós estamos aqui em 10 mulheres. Se a cada 4, uma já passou por algum tipo de violência doméstica, e aí não só violência, talvez dentro do relacionamento afetivo, mas a gente pode considerar também violência em outro contexto, como com os homens da família, né, antes ali de estar dentro de uma relação. A violência psicológica é a mais comum, sendo relatada por 48% das vítimas. Eu até trouxe esse gráfico, né, para a gente poder olhar a violência psicológica, física, sexual, patrimonial, moral. Muitas mulheres demoram a perceber que estão dentro desse ciclo abusivo. E aí é interessante porque a violência psicológica, por ser a principal, vamos dizer assim, a mais relatada, é também uma das mais difíceis de ser mensurada, de ser percebida. Né? E a gente vai vendo ao longo do filme, né, na nossa análise aqui em relação ao filme, o quanto de fato isso vai se demonstrando, assim, que é difícil de perceber por ser sutil, por ser algo que confunde a nossa própria autopercepção. Né? Pode passar, por favor, Débora. Alguém participou aqui no chat. Andressa, obrigada. Que bom, Andressa, que você está aqui. Bem, e aí conceitos fundamentais que eu achei interessante trazer para que vai nos guiar nessa conversa entre Gestalt e o filme, né? Awareness, que é a consciência, é o estar em contato com o campo, com o que está acontecendo no momento presente, internamente e externamente.
é a base do funcionamento saudável na Gestalt terapia, né? O Yontef traz pra gente isso. E aí, no filme, a Lily, ela oscila, né, entre a consciência e a deflexão. Então, ela percebe, ela tem ali um contato com aquilo que não está certo, com aquilo que está gerando uma estranheza, um incômodo, mas ela deflete, aí ela se envolve com outras coisas, enfim, né? E fronteiras de contato. Como a pessoa regula entre o que entra e o que sai do seu campo emocional. No relacionamento abusivo, as fronteiras elas tendem a ser invalidadas ou né, ficarem difusas. Não fica muito claro o que é meu, o que é do outro. Há uma tendência de uma confluência no relacionamento abusivo. Então, isso também faz com que as fronteiras se percam, né? E aí o quanto isso também gera ali uma dependência emocional. Então, eu sofro, mas se esse outro sair, eu não me percebo mais existindo sem ele, né? Há essa ruptura, e que tem muita relação com essa fronteira do contato, né? Como que está isso? Pode passar, Débora, por favor. E bem, acho que não seria interessante eu falar sobre esse filme, sobre esse lugar, né? Sem a gente falar sobre a idealização do amor romântico. Porque muito do que a gente vê no filme vem desse lugar, dessa idealização do que é o amor romântico, culturalmente falando, socialmente falando. Porque isso nos é ensinado, nós somos atravessados por isso desde que a gente nasce. Então, ideias como o amor tem que ser para sempre. Né? Então, se não é para sempre, não foi bom, não funcionou, né? Não deu certo. Às vezes eu escuto assim, a pessoa foi casada há 10 anos, aí, né, divorcia. E aí as pessoas falam, nossa, mas que pena que não deu certo. Como assim, né? 10 anos vivendo junto com uma pessoa e a gente vai dizer que não deu certo. O que é dar certo? Né? Dar certo, então, seria ter que ser para sempre? E aí, assim, ter que ser para sempre com qual custo? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que em vivências assim de relacionamentos ou abusivos ou relacionamentos que estão adoecidos, essa ideia de ser para sempre ela é incondicional, né? Então não interessa como você está, você tem que aguentar, e principalmente para o lado da mulher, né? Aquele discurso do mas o que você pode fazer para melhorar? Né? Qual que é a sua culpa nisso, será? Né? Aguenta mais um pouco, né? O homem demora a amadurecer, ele só tem 30 anos, aí passa 10 anos, mas poxa, a pessoa tem 40 anos, lá pelos 50 ele já, né, já se torna maduro, e aí vai reproduzindo esse discurso. E aí, né, a coisa do incondicional, inclusive, à custa de si mesma, muitas vezes. Então, quantas mulheres vão se moldando, né? Eu estou falando aqui mulheres partindo do filme e partindo também da maior taxa, né? Da maior proporção ser de fato mulheres que vão fazendo isso. Mas claro que existem configurações que são relações que não são heterossexuais, que são afetivas, que são relação também que há uma inversão, mesmo sendo heterossexual, é do homem, o homem que é a vítima, né? Vamos colocar assim. A ideia do salvador, né? A mulher vai consertar esse homem, então o relacionamento tem que ser o salvador daquela pessoa. E a gente vê isso no filme, né? Quando a irmã dele fala, nossa, ele mudou muito depois que você entrou na vida dele. Ele estava triste, ele estava abatido, enfim, fechado. E com você ele virou, né? Ele se transformou. E aí, quanto essa ideia é reforçada de que se você conseguir ficar mais, você vai consertar esse homem. Ele está faltando a mulher certa na vida dele para consertar ele, né? Isso tudo vem da idealização do amor romântico. E que também o relacionamento afetivo é a fonte principal de felicidade, principalmente para as mulheres. Então, se você não é casada, poxa, né, tá faltando alguma coisa. Então, há essa cobrança, né? As piadas, né, de Natal que a gente vê os memes, né? E os namoradinhos, cadê? Você tá ficando velha, você tem que casar. Porque a mulher só é realizada se for reconhecida e escolhida por um homem para ser validada, né? Quase que isso.
E essa ideia ela é reforçada para nós por meio do que a gente vai consumindo, né? Então, contos de fadas, se a gente for fazer uma análise de contos de fadas. Inclusive, fica a dica, né, Débora? Quem sabe? A maioria dos contos de fadas vão para esse lugar, né? A Bela e a Fera. Então, a Bela consegue transformar essa fera. E aí, gente, o que é uma fera? Que perfil de homem é uma fera? Né? É aquele perfil grotesco, bruto, né? Ali agressivo, mas que por dentro, lá no fundo, ele é até bom. Né? E aí a gente ouve muito esse discurso. Não, mas lá no fundo ele é bom. Né? E aí eu gosto de pensar assim, mas tem que ser no fundo? Não tinha que ser no raso, então, né? Esse ser bom. E aí as músicas, né? Músicas principalmente sertaneja, né? Eu moro na fonte do sertanejo, né? E a gente escuta as músicas sertanejas quanto reproduzem essa ideia do amor romântico. Se eu se eu termino o relacionamento, eu tenho que me acabar bebendo no bar, porque, poxa, é o fim, eu fui deixado, né? Esses extremos todos, enfim. Normas de gênero, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, isso nesse contexto social. Então, vai nos dizer que o homem, ele é o mais ativo, ele precisa ser o provedor, ele precisa ser aquele que não sente, que não demonstra fragilidade e etc. E a mulher, esse ser que seria o passivo, o que cuida, né? O que se cala para não ter atrito, e aí vai. É isso, então né, essa contextualização sobre o amor romântico. Quero saber de vocês, né, até aqui, como que tá fazendo sentido, não tá? Alguém quer falar alguma coisa? Marina? Eu ia comentar isso que a Marina colocou aqui no chat, que ela está lendo tudo sobre o amor, muito interessante olhar quais as formas que a gente aprendeu de amor. Sim, exatamente. O que a gente aprendeu que é amor. E que até estou lendo um livro que chama, acho que é tudo sobre o amor mesmo, a capinha vermelha, e que ele fala justamente isso, assim, que a gente linkou muito o amor ao sentimento, a um sentimento incondicional. E aí ela traz, né, a ideia de que o amor ele é muito mais uma ação do que do que uma do que um sentimento apenas, né? Porque o sentimento por si só seria eu amo, então pronto, acabou, né? Eu sinto isso, não tem muito o que fazer. E aí, enquanto ação, é essa coisa do eu me movimento, eu não fico na passividade, eu me movimento dentro desse amor, né? Acho que foi a Carol. Carol, estou lendo esse livro também. Esse é sobre o amor, Carol? Ah, que legal. Ele é muito bom. Pode passar, Débora, por favor. Eu também. Eu acho que eu li duas partes só. É, e aí, né, acho que é importante trazer, né, tá, onde que a Gestalt terapia pode ajudar a atualizar, né, a desconstruir essa idealização, que é uma idealização adoecedora, por meio da awareness, né, perceber como fui ensinada a amar e o que disso realmente faz sentido, que é o que, quem que falou no chat? Deixa eu só voltar aqui para ver o nome, tá? Que falou sobre, é a Marina, que falou sobre o que a gente aprende, exatamente, né? Poder fazer essa distinção, tá? O que eu aprendi e o que de fato faz sentido para mim, né? O que de fato me faz bem, é coerente com o que eu sinto, com as minhas necessidades, né? E aí, tomar consciência disso, nomear isso, é uma forma de ir desconstruindo esses introjetos que a gente vai tendo sobre o amor romântico. É o contato com a realidade, né? Perceber o que o relacionamento é de fato, não o que eu gostaria que ele fosse. Porque dentro do amor romântico existe essa ideia, né, a idealização, de tem que ser assim, tem que ser o príncipe encantado, eu tenho que conseguir resgatar esse homem, tenho,
E esses tenho, muitas vezes, faz com que a pessoa não perceba ou não, né, de fato, olhe para aquilo que o relacionamento é. Em alguns atendimentos eu escuto muito esse discurso do, não, mas eu queria tanto que a gente fosse uma família unida, eu queria tanto que ele fosse bom para mim, para os nossos filhos, né? E aí essa pessoa já não está vivendo um relacionamento interessante há muito tempo. Ela está vivendo uma realidade ali que está colocando ela em risco todos os dias, mas ainda existe a esperança, e muitas vezes essa esperança que faz ela permanecer, né, e cada vez mais definhando, porque essa é a tendência. A fronteira de contato, né, o quanto consigo me diferenciar do outro dentro da relação, isso também é uma forma de desconstrução. Quem sou eu sem esse outro? E aí, por isso, né, a importância, assim, tanto dessa compreensão do da fronteira mesmo, quanto a individualização, né? O que eu tenho que é meu com outras pessoas, e não só dentro da relação, porque muitas vezes também, quando eu atendo mulheres que chegam em sofrimento dentro dos seus relacionamentos, nem sempre vai ser um relacionamento abusivo, né? Claro que não, mas muitas vezes há uma confluência tão grande que essa pessoa não sabe mais quem é ela. Ela não sabe o que ela gosta. Então, assim, até coisas simples, né? Tá, mas qual que é o sabor de pizza que você prefere? Ah, eu não sei, porque sempre eu falo pro meu esposo para ele pedir o que ele quer, né? E aí eu como o que ele pedir, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Se isso é um acordo, se tudo bem, professor, ok, mas no sentido de, se você não vai sabendo o que você quer, o que você gosta, o que faz sentido para você, o que é seu, isso, né? Que danos que isso pode nos causar. E aí, o autossuporte, né? Aprender a me nutrir emocionalmente sem depender do outro para existir. É óbvio que nós somos seres de relação e a gente nos identifica dentro da relação. O ponto está, né? Quando eu dependo do outro para existir, né? Quando eu dependo do outro para me reconhecer enquanto alguém no mundo. E aí, se esse outro me trata com violência, se esse outro me humilha, se esse outro me agride, coloca a minha vida em risco, como é que fica? Né? Ou se esse outro vai embora, né? Pode passar, Débora, por favor. Só comentando aqui que a Fabrícia comentou no chat, ela falou assim, e muitas dessas idealizações são fortalecidas dentro de algumas práticas religiosas também. Sim, com certeza. E que ainda é associado à coisa do castigo, do pecado, né? E que mexe nesse lugar da culpa, né? E aí, falando um pouquinho, entrando já no filme, né? A Lily, ela cresceu em uma casa onde ela presenciou a violência doméstica. Então, o contexto, o aspecto familiar para ela é da violência, né? Ela foi vendo isso acontecer com a mãe. E não só violência psicológica, violência física, violência sexual. E aí ela é uma pessoa que é sonhadora, ela é romântica, ela é independente, né? Ela é forte, então ela vai construir o negócio dela, ela topa, né, esse desafio, ela vai atrás do sonho dela de ter a floricultura. Então, o quanto, assim, existe essa potência nessa mulher, né? Aí tem o Atlas, né, que foi o primeiro amor, e o pai agrediu. Então, olha que simbólico, né, quando o Riley, gente, eu vou chamar ele de Riley, porque eu tentei pronunciar Riley, não sei o que, não foi, eu falei, vai ser Riley. E aí, se alguém souber pronunciar corretamente, me dê notícias aí, me ajudar nisso. E aí, quando o Riley bate no Atlas, o quanto é o espelhamento do pai dela batendo no Atlas, né? E aí ela tem, nesse momento, uma retroflexão, né? Porque ela precisa engolir aquilo que ela tá vendo, por conta ali do contexto do pai e tudo, e ver, né, que o pai acabou ali quase matou, né? Quase literalmente matou o primeiro amor da vida dela. Ela sente, mas evita a awareness, né? Distorce sua própria percepção. E claro que isso não de uma forma proposital, não de uma forma consciente.
mas como um ajuste, né, como um mecanismo para lidar com aquilo que está acontecendo quando ela tem ali, ela sofre as primeiras violências dentro da relação. E não é que ela não sinta, né, ela sente, mas ela evita, de fato, estar awareness daquilo, de fato, integrar aquilo. E aí, com o tempo, ela vai se fortalecendo e assumindo para si mesma seus sentimentos. E que é muito, muito fantástico, né? Assim, fantástico e doloroso, extremamente doloroso, quando ela toma consciência de que, na verdade, ela não caiu da escada, ela foi empurrada. Né? Quando ela lembra que não foi um acidente, aquela situação do forno lá, ele, né, jogou para cima ali. Então, é forte, assim, eu vou me arrepiando, né, de falar, porque vai vindo as cenas, e aí me faz pensar muito assim, gente, quantas Lilies vivem isso todos os dias, todo momento, né? Marcelo, deixa eu ver. Minha avó dizia que quem não sabe escolher suas vontades, come quiabo todos os dias, pois deixa o outro escolher por você, sim. Sim. A perda da autonomia, né, que vai acontecendo muitas vezes, a perda dessa autonomia. E até para evitar o rompante de agressividade. Então, tá bom, pode ser o quiabo mesmo. Porque aí, se eu falar que eu quero outra coisa, pode ser que venha outra explosão daquela. Aí, né, e aí, muitas vezes, é atravessado aí pela culpa, né? Então, tanto é que ela se sente culpada, porque a primeira vez ele machucou a mão, lá naquele contexto. E aí, ela, ali naquela situação, ela vai para ele, né? Nossa, sua mão, me desculpa, você machucou sua mão, né? E etc. Então, pode passar, Débora. E aí ele, né, de início se mostra seguro, sedutor, racional, e também emocionalmente fechado, né, a sedução no tipo misterioso. Eu quis colocar isso para trazer a reflexão assim, né. Existe eu acho que isso vem muito do amor romântico também, essa ideia do que o misterioso, ele precisa ser descoberto, nossa, que cara, ele é misterioso, ele é fechado, ele é na dele, né? E assim, até interessante olhar no sentido assim, sei lá, exemplo, o cara tem 40 anos, por exemplo, não tem nenhum amigo, vive fechado, não consegue se expressar, né? Não fica claro quem que é ele no mundo. Nossa, como é sedutor isso, né? Ao invés de quão problemático é isso? Assim, o que aconteceu nessa trajetória, nessa vida da pessoa, né? Às vezes, a pessoa nunca nenhum relacionamento deu certo, né? Já foi casada tantas vezes, nunca nenhum deu certo, e sempre terminou em um tipo, né? Em algo que seja muito específico, e assim, mas o quanto ainda é colocada aquela ideia do não encontrou a mulher certa para consertar esse homem, né, para resgatar ele desse lugar, né, enfim. E aí ele tem aspectos que são, né, que vem do trauma ali da sua história, com a perda do irmão, como foi que aconteceu, né, ali num acidente, tem pessoas que não assistiram o filme, e aí então vou contar, assim, acontece um acidente quando ele tinha, acho que 9 anos, com o irmão brincando com uma arma do pai, ele acidentalmente atira no irmão, o irmão morre. Então, isso gerou, claro, né, um trauma muito grande para ele, e vem uma culpa, vem uma raiva reprimida, né? As dificuldades de lidar com a própria frustração. E aqui, eu acho que entra muito o que a gente vê do que é se esperado da masculinidade. Porque o quanto essa raiva que sai ali na agressividade, na violência dele, vem, né, de uma tristeza, de uma culpa não elaborada. Mas aí a ideia do homem não pode chorar, homem não pode, né, sentir determinadas coisas, questão de fraqueza, ele tem que ser o salvador do mundo. Então, um outro gatilho, né, até quando eles se conhecem, é quando ele tenta salvar uma criança, ali no trabalho dele, né, que ele é neurocirurgião, uma criança que também recebeu um tiro ali do irmão, e ele não consegue. E aí a inabilidade de lidar com a frustração de que eu não consegui salvar essa criança.
né? E aí repetiu a mesma história, uma história parecida com a dele. E parece que ele teria que ser o salvador, né? Porque é esperado que o homem seja o salvador, seja o potente, seja o viril e etc. Né? E aí o quanto tudo isso vai culminando nesses sentimentos não elaborados e reprimidos, e uma hora explode, né? O que a Karina Fukumitsu fala, quem não explode, implode, mas explode não como uma forma, não de um jeito awareness e saudável, mas explode por meio de uma violência no outro. E isso deixa a Lili balançada, porém aqui precisamos nos atentar à autorresponsabilidade, que o fato dele ter esse trauma deixa ela balançada, porque, nossa, que difícil, né? E aí o quanto ele usa isso como uma explicação para muitas atitudes, né? E aí, ok, que triste, mas a gente precisa olhar para a autorresponsabilidade, o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu, né? Porque não justifica jamais as atitudes dele, as manipulações dele, por ele ter esse trauma. Né? Imagina, se a gente começa a justificar, né, as nossas ações incorretas, incoerentes pelos nossos traumas. Né? Pode passar, por favor, Débora. E aí, alguns outros aspectos, né, que são importantes. A ambivalência. Gente, se alguém quiser participar, tá? Se alguém quiser levantar a mão, falar, pode ir, ficar à vontade. Que eu vou falando, não sei como tá chegando aí, né? Você tá ficando confuso. A Bianca. Sim, sim. O quanto ela foi negociando com esse limite, né? É. E é esse limite mesmo, inclusive a própria autoempatia, né? Eu entendo o outro, mas eu preciso voltar para mim, né? O que está me custando estar na relação com esse outro? E aí a ambivalência, amor e violência, né, cria uma confusão emocional e retarda as decisões, que é justamente isso. Essa ambivalência de ora ele é violento, mas ora ele é amoroso, ele é sedutor, ele, né, ele faz coisas, ele valida ela, enfim, e aí vai criando essa ambivalência. A gente vai ver daqui a pouco o ciclo também do relacionamento abusivo, né, que vai levando muito a vítima para esse lugar. O abuso vem intercalado com afeto, justificativos e arrependimento, o que confunde a percepção mesmo. E aí esse conflito interno que a vítima passa a viver, né? Nem sempre o abusador será o ogro. Se fosse, não vou dizer que é mais fácil, porque não dá para falar isso, mas assim, imagina, né? Se ele é só o ogro, se ele é só o cara escroto, é esdrúxulo, né? Agora, a questão não é essa. A questão é que ele tem todos seria mais visível, exatamente, né? Ele tem essa parte violenta, manipuladora, mas também tem o outro lado, tem as outras polaridades. A gente não pode, né, desconsiderar que tem também, assim, os ganhos, as partes que são boas, que são afetuosas e etc. E geralmente é assim. E muitas vezes, quando a gente fala de relacionamento abusivo, existe o estereótipo, né? Então, a tendência, né, é que se imagine a pessoa sendo um ogro. Nossa, é escancarado, deve estar escrito na cara dele. E não é assim. Na verdade, na maioria das vezes, essa pessoa ela é simpaticíssima com todos. Ela tem um vínculo muito bom com a família da pessoa, da vítima. Ela tem, né? Ela é sociável, enfim, né? Ela convence muito bem. Então, a intensidade, né? É a mesma forma que vai por um lado, também vai para o outro. Nem sempre a vítima. E aí também, ó, outro cuidado que a gente precisa ter do estereótipo da vítima, que também existe uma ideia de que deve ser submissa, deve ser aquelas pessoas que calam, só fica caladinha, só fica, nunca, né, não tem força, não tem autonomia. Calma, né? Não é aí também. Exemplo é a Lili, né? O tanto que ela é forte, ela é independente, ela vai atrás dos sonhos dela,
ela tem as resiliências dela, ela faz até aquele ato ali no funeral do pai, que ela não fala, né? Ela deixa e vai embora. Então olha só, né? E ainda assim, e aí acho que é interessante isso, ainda assim a vítima pode ser realmente uma pessoa que tenha essas características. Porque não ser forte, ser independente, ser autônomo, não é vacina contra, né? A possibilidade. E o plot twist, ela... Deixa eu ver o que é a Larissa. Estou atendendo uma pessoa que está em uma relação abusiva e foi justamente o par dela quem me procurou. No caso, o companheiro ou companheira dessa pessoa que procurou para psicoterapia. Ah, sim. Interessante, né? Eu já atendi casos assim, que não que necessariamente a pessoa procurou, mas que a pessoa falou, vai para terapia, está precisando. Né? E essa pessoa que veio para terapia estava passando ali por essas questões. Né? Que muitas vezes há o discurso assim, você tá louca, então vai se tratar. Né? E aí o plot twist, né? Ela termina com ele, mesmo ainda tendo sentimentos. E eu acho isso maravilhoso, o filme mostrar. Que amar não é ter que ficar. E não é ter que esperar o sentimento acabar para poder sair. Mas é justamente fazer a análise, né? O quanto esse amor tá me custando. Eu amo, mas eu me amo mais. Eu amo mais a minha filha, então eu saio. Mesmo sendo dificílimo, porque toda vez que eu lembro, assim, ontem mesmo eu tava reassistindo partes do filme, e eu me emociono naquela parte que ela fala para ele, né? No final. Que ela até fazendo carinho no rosto dele. Eu imagino assim a dor que essa mulher sentiu nesse momento, mas ela fala, né, ela precisa sustentar, não dá, porque imagina se a nossa filha passa por algo semelhante, né? E aí por isso, né, até a ideia do amor ser ação e não apenas um sentimento. Eu amo, tá tudo certo, mas eu não vou ficar por mim, né? Pela minha filha e pelos meus valores e pela minha integridade e etc, né? Mas para isso ela precisou estar awareness. A pessoa chegar nesse ponto, entrar em contato com o seu autossuporte, rede de apoio, para dar conta de sustentar. Né? Sim, Débora? Só complementando, né? Por isso que a ideia de awareness não é simplesmente tomar consciência dos fatos. Porque ela tinha consciência dos fatos, parece que foi ficando mais claro depois. No livro, principalmente, a gente percebe isso, que ela percebe que alguma coisa aconteceu, mas é como se o amor estivesse cegando ela até um certo momento. Mas aí chega um momento que ela percebe, não, que amor é esse, que me machuca. Então ela passa a ter uma consciência muito mais integrada e mobilizadora de uma forma que ela toma essa atitude. Então, acho que a awareness é vista muito nessa questão da ação, dela tomar essa consciência e tomar uma atitude diferente para a vida dela. Sim, com certeza, sim. Né? Acho que eu me lembrei até de uma fala em algum livro do Pierce que ele fala assim que não tem como a pessoa ficar, não sei se é bem isso, mas é mais ou menos nesse sentido, que não tem como a pessoa estar awareness e não haver uma ação em relação àquilo. Né? Que a ação ela vem como uma consequência justamente do estar awareness. Então é bem nesse lugar. É como se fosse para ela estar awareness, não teria como, né? Assim, ela teria realmente que fazer uma escolha a partir daqui. Um dos aspectos mais difíceis é sustentar o pós. Tem uma paralisada. Vocês estão me vendo, me escutando? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá bom. Voltou. E que é interessante isso, assim, porque muitas vezes, principalmente nos atendimentos, eu percebo isso. Não só em atendimentos, mas até em diálogos com amigas que passaram por situações assim. Ou pensar no pós, como que vai ser a minha vida sem essa pessoa,
e às vezes uma culpa, né, por que que eu não tentei mais, etc., é um dos pontos mais dolorosos. E aí, quantos que termina a relação, mas depois volta porque não consegue justamente sustentar a dor, sustentar a travessia. Eu gosto de usar muito essa analogia com as minhas pacientes de é igual atravessar uma floresta escura, né? Dá muito medo, é ansiogênico, tem momentos que, né, que vai vir um desespero, é muito difícil, mas é como se fosse assim, você está aqui hoje, e para chegar aqui no topo, né, para ver o nascer do sol, vai precisar atravessar a floresta escura. E aí, muitas vezes, para não ter essa travessia do pós, a pessoa acaba ficando, porque o ficar é mais familiar, é mais conhecido, né? A mãe dela fala como não conseguiu deixá-lo por amar. Sim, a justificativa. É, exatamente. E que sustentar o pós, ainda amando, nossa, né, exige assim um autossuporte, um segurar a própria mão, né, um ver vida depois mesmo, uma reconstrução, né? Porque aí é realmente a reconstrução do futuro. Agora não tem mais essa pessoa, ou eu não tenho mais a idealização de como seria. Porque às vezes a pessoa estava ali na relação, mas estava sozinha, ela já estava vivendo sozinha. Mas ainda tinha uma idealização, um apego à idealização de como poderia ser, né? E aí que entra a importância da rede de apoio, com certeza, com certeza. E o Atlas, ele foi isso para ela, né? Ele fez essa função, não só ele, mas ele fez essa função. E é interessante porque aí teve ele, a mãe dela, a filha também veio como uma rede de apoio, né? Por mais que uma bebê, mas ela foi ali um sentido, né? Um sustento de por ela agora eu preciso decidir, né? Pode passar, Débora. E é interessante, assim, a rede de apoio, até para ajudar a pessoa a se lembrar do que ela passava. Porque muitas vezes depois do término, pode acontecer uma espécie de negociação interna de, será que era isso mesmo? Mas e se eu tivesse feito isso e isso? Talvez teria dado certo. E aí a rede de apoio tem esse lugar, né? De, peraí, volta. Né? Olha isso aqui. Jade, pode falar. Eu acho impressionante como a memória parece que sabota a pessoa. Eu não consegui assistir o filme, mas eu atendo uma pessoa que, logo no primeiro atendimento, há uns 2 anos atrás, ela me falou do primeiro namorado dela, como eles namoraram por anos, que tipo de violência ele fez com ela. E aí, como passou uns 2 anos e ela não namorou mais, e às vezes que ela tentou conhecer alguém frustrou, ela fica sempre pensando assim: ah, será que se eu voltasse com ele não ia ser bom? Porque assim, é algo seguro, eu sei que ele tá me esperando. Uma coisa assim, Sim, até romântica. Nossa, ele tá esperando por mim. sim, E aí eu fico lembrando, ó, você lembra que você me relatou isso da sua relação, sabe? Porque realmente parece que, nossa, é, vai ser a solução para essa área da minha vida que eu sinto que não vai para frente. Então, se eu voltar, não faz sentido nenhum. Como que você voltar vai fazer essa área ir para frente, né? Mas é triste ver que acha ainda que. Acho que até é uma fala de quem abusa, assim, ai, você nunca vai conseguir alguém. E a pessoa realmente acredita, e aí, quando entra em crise, fica pensando, ah, eu deveria voltar. sim, exatamente. Né? Até assim, parece que a pessoa ela vai se convencendo que não era tão ruim assim, né? Ou que teria uma solução, o que já é o conhecido, realmente. E aí há muito esse discurso, né? Você não vai arrumar alguém, uma pessoa difícil como você? Não, você é maluca, você não vai arrumar ninguém. É, Kalila, porque o viver grandes realizações está para além de estar em relacionamento, com certeza. É importante criar novos projetos, sim. Né, de reconhecer outras fontes de prazer, de nutrição, para além da relação, né? E que nem sempre estava de fato atendendo essas necessidades, mas que havia ali
esse lugar sendo ocupado, né? E aí um trabalho interessante de se fazer com pessoas, né? E pensando que nós também, muitas vezes, ocupamos esse lugar da rede de apoio, né? Igual a Jade falou. Que a Jade faz esse resgate. Mas você lembra que você me contava isso, né? Então, essa importância, assim, da gente ajudar também a pessoa a se lembrar de quem que ela era antes da relação. E o que você gostava? O que você fazia? O que talvez ainda hoje faça sentido para você? Né? E aí tem o ciclo do relacionamento abusivo, né? E aí esse ciclo, dentro desse ciclo, pode falar, Fabrícia? Bom dia, gente. Bom dia. Você falando aí, eu lembrei que tô acompanhando uma paciente e no passado ela viveu um relacionamento abusivo. E ela fez uma lista com todos os porquês ela deixou esse relacionamento. E todas as vezes que ela sente ali vontade de reatar o relacionamento, ou fica pensando, ela vai e relê aquela lista. E aquilo ali fortalece ela, né, para não voltar novamente àquele ciclo. Então, foi algo que ela desenvolveu ali que tem funcionado para ela. Sim. Nossa, um baita recurso, né? Recurso terapêutico. Muito interessante. Né? Até assim, a pessoa fazer uma carta para ela mesma, né? Olha, quando você estiver pensando em voltar, leia essa carta, né? Com esses lembretes mesmo, né? De quem estava ali em sofrimento e que tomou essa decisão. Realmente. Dentro do relacionamento abusivo, vai ter um ciclo, né? E aí, esse ciclo, a tendência é que, dentro de cada fase, isso vai se lapidando, é bem a palavra, mas assim, intensificando. Então, por exemplo, se começou ali, o incidente foi uma violência psicológica. A tendência é que nas próximas vezes aquela violência seja mais intensa, já se transforme em uma violência física. Então, assim, esse ciclo vai se repetindo, mas ele vai se intensificando, né? No sentido assim do que vai sendo mais agressivo, enfim, mais abusivo. E aí há uma tensão, né, a tendência a ter uma tensão no ar, aquela coisa assim, quando, por exemplo, ali eles vão lá no restaurante pela segunda vez, ela não queria ir, né, e aí, tanto é que ela nem conta para ele o motivo, porque já existe uma tensão no ar. Nossa, mas espera aí, eu vou encontrar o Atlas, né, e aí, imagina, uma ansiedade que pode ter vindo ali, e aí dessa tensão vai para um incidente de fato. Então, aí o Hilly agride lá o Atlas, aí depois vem a reconciliação, a fase da reconciliação, do eu me arrependo, não vou fazer de novo. Às vezes nessa fase da reconciliação, há também a tendência da culpabilização. Mas se você não tivesse feito isso, eu não teria agido assim, mas eu não vou fazer isso mais. Né? E aí vem a fase da calmaria, que também é chamada de fase da lua de mel, onde tudo é maravilhoso. Então, nossa, esse homem, ele é um gentleman, ele é incrível, ele faz de tudo, né? Agora vai. E aí há essa tendência, né? Esse alimento da esperança de que, nossa, agora vai. E de novo a gente chega na fase da tensão. E aí, né, esse ciclo vai se repetindo. E olha o tanto que é difícil sair desse ciclo. Porque ali na tensão, não fica muito claro as coisas, porque é como se fosse o elefante branco na sala. Então, eu não sei quando vai vir. Eu não sei. Ai, eu vou vestir essa roupa, mas será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Ah, não vou nem vestir, porque aí, para não causar nenhum incidente. Né? E a pessoa fica ali envolvida nisso. Aí acontece um incidente, muitas vezes essa pessoa está tão fragilizada, né, tão assim, destruída, que ela não consegue sair também. E a gente vai entender que o momento que é mais assim, vamos dizer, não é ideal, mas assim, o momento que geralmente a pessoa tende a conseguir sair mais do relacionamento é na fase da calmaria. Né, que é como se fosse conseguir usar justamente esse momento ao seu favor.
né? E aí também um outro aspecto que é interessante nisso, e aí inclusive depois eu partilho com vocês o artigo que me fez tirar isso, né, esses dados, essas informações, depois eu vou mandar para vocês, é da Daniele, lá do Gestalt Paraná. Que é assim, a pessoa conseguir sair, e dependendo do nível de violência, ser de um jeito que o outro, o agressor, o violentador, acredite que ele que escolheu. Que essa vítima não está saindo por cima, ela está saindo por baixo. Porque há também nesse ciclo, e aqui não teve, agora que eu me lembrei, há também uma fase do descarte. Então, aqui é aquela fase assim do você não serve para nada, você é inútil. Geralmente está muito aí, entre tensão, incidente, né? E nesse momento, até para evitar um tipo de, talvez evitar um feminicídio, tentar evitar um feminicídio, alguma coisa assim, é importante a vítima sair na fase, num momento assim, em que o abusador acredite que ele que descartou. Não, eu tô por cima. Por isso que é tão importante, por exemplo, contato zero depois. Contato zero. Para que ele nem fique sabendo que essa pessoa esteja bem. Porque tem isso. Né? Em quantos casos, por exemplo, o abusador fica sabendo que a mulher está bem, está reconstruindo sua vida, ou ele tenta voltar, e aí se essa mulher não quer voltar porque ela já está fortalecida o suficiente, é onde muitas vezes vem um assassinato. Né? E aí, em casos mais extremos, mas há essa tendência. E aí, muitas vezes, até eu já atendi casos que estava numa situação muito delicada, e a pessoa, a vítima, ela queria jogar na cara. Estou bem, você me falava que eu não ia ficar bem, mas eu estou bem. E aí a gente precisava trabalhar isso, assim, eu entendo que você quer jogar isso na cara dele, assim, mas o quanto isso pode te expor a um risco. Porque era, de fato, violência não só psicológica, violência física e ameaças também. Então, o quanto é delicado, né? O quanto o nosso trabalho nessa sustentação, nessa ampliação de awareness da pessoa é essencial. Pode passar, né? A gente se acostuma, mas não devia. Né? Não devia. Mas parece que, né, muitas vezes vai ficando tão assim, tão familiar, tão possível, que vai se acostumando a uma coisa que não devia. Pode passar, por favor. E aí algumas reflexões, né, que eu fiquei pensando, assim, para a gente falar mesmo, para a gente poder olhar para isso, né? Como nós podemos ajudar a vítima a desenvolver sua awareness? Como nós, enquanto terapeutas, enquanto pessoas que acompanham, né, vítimas, pode ajudar, e aqui, né, acho que daria para a gente até explanar para muitos lugares, né, mas que também daria para a gente pensar como que a gente pode ajudar o outro lado, né, no sentido, vamos pensar, se o Healy chegasse para a terapia com a gente, sabe, como que seria, né? Mas pensando, se a Lily chega, como que a gente pode ajudar ela a desenvolver sua awareness? Alguém quiser contribuir, participar, fazer... Eu acho complexo. Assim, trazer essa... Isso é um processo que vai sendo construído, né? E que acho que tudo, quando a gente pensa assim na Gestalt terapia, pensando até na questão, por exemplo, da relação dialógica, a gente fala muito de situações que são espontâneas na vida do próprio paciente e na relação terapêutica. Então, a gente tá ali para o outro, né? Eu acho que no filme, o Atlas, apesar de não ser o psicólogo, ele cumpre muito esse papel, de estar ali com ela. Olha, se você precisar, aqui está meu número, fale comigo, eu estou à sua disposição. Então, a gente fica do lado do paciente, e junto ali com ela, ela vai com o tempo tomando essa consciência, mas não é uma coisa que a gente força, né? É uma coisa que a própria pessoa ali vai desenvolvendo, essa autoconsciência. Sim. Sim. É. Bem isso. Eu acredito também, bom dia, Dia. que uma das formas de a gente ajudar também a vítima é resgatando juntamente com ela a sua identidade, porque
alguns autores até falam sobre isso, quando a gente vivencia um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, a gente acaba perdendo a nossa identidade. A gente não vive para nós mesmos, a gente vive pelo outro, para o outro. Então, trabalhar juntamente com a vítima, esse se reencontrar na vida, o se enxergar, o entender o que pode ser feito para além daquele término, né? Trabalhar novos projetos, coisas que faziam sentido antes, como você falou, né, Italiane? Uhum. É muito interessante. Então, acho que um ponto principal é trabalhar juntamente com a vítima essa busca da sua identidade, esse retorno para si, né? Quem eu sou, o que, que eu posso ser a partir daqui, eu acho muito importante. Sim, é esse fortalecimento, né? Muito, realmente. E é isso, né? Fazer a função de heterossuporte para que essa pessoa fortaleça o autossuporte. Né? A Jade levantou a mão. Eu não queria falar tanto sobre como a gente pode ajudar, mas também sobre eu queria compartilhar um erro que eu acho que direciona a gente no que a gente pode ajudar. Eu atendia uma adolescente que chegou com problemas de autoestima, ela se achava feia. E a gente foi caminhando, eu atendi algumas sessões, aí a gente foi abordando vários temas, e quando chegou no namorado, porque ela namorava desde novinha, né? Aí, pra gente, às vezes é muito claro. Ficou claro pra mim que ela estava num relacionamento abusivo. E eu busquei mostrar pra ela. E aí ela nunca mais voltou. Sabe? Então, às vezes, a gente, como psicólogo, consegue ter uma visão muito clara daquilo, mas também tem que medir o quanto essa pessoa ela tem capacidade de lidar com essa awareness. Assim, eu acredito que ela tinha consciência, ela chorou muito, assim, quando eu fui mostrando do que ela estava me falando, mas o quanto ela estava disposta a olhar para isso, assim, sabe? A olhar para esse incômodo. E aí, esse caso, eu lembro que eu fiquei refletindo várias vezes, porque quando a gente erra, a gente quer saber também, né? E aí eu parei para pensar o quanto ela tinha uma relação muito agressiva com a mãe, o quanto o pai dela não assumiu ela, nem chegou a conhecer o pai. E às vezes aquele relacionamento desde tão nova era uma fuga da casa que ela não gostava de estar, sabe? E eu chegar e falar, olha, esse é um relacionamento abusivo, é destruir o chão da pessoa, né? Então, às vezes a gente precisa ter muito cautela com o que a gente sabe para a gente conseguir realmente ajudar, porque se a gente só chegar e expor todos os fatos assim, a gente não vai conseguir fazer essa pessoa ter uma awareness mesmo, e muitas vezes a gente vai tirar o chão dela, porque por mais terrível que seja esse relacionamento, ele cumpre uma função. E enquanto essa pessoa não tiver com, que nem você falou, autossuporte suficiente para conseguir suprir isso que esse papel que esse relacionamento cumpre, não tem como a gente tirar isso dela, senão ela fica sem nada. E é muito terrível olhar para esse nada, né? Lidar com tanta coisa assim, de repente, sozinha. Com certeza. Faz muito sentido. Muito sentido. É de fato um cuidado que a gente precisa ter, até para não ser assim, não causar mais peso ainda, mais conflito interno ainda, né? Com certeza. Até porque pensando assim, né? O Atlas ele tenta avisar a Lily. E aí, né, a primeira vez que eles se encontram, que ela tá com o olho roxo. E é justamente isso. Ela, não, nada a ver, não se preocupe, isso aqui não, nada. É como se fosse isso, né? Só teve o tempo, teve o processo dela, ela chegar na conclusão, ela tomar consciência, né? Não bastava o outro falar, não bastava o outro mostrar, mas aí a função, né? Foi, olha, qualquer coisa você me liga, qualquer coisa você me fala. A violência verbal dói muito. Mina, né? Mina a autoestima, a autopercepção, sim, viver.
Sim. Fazer o paciente se tornar consciente, com certeza. Sim, Débora. E o que eu acho bacana no filme, que dá para a gente fazer também um paralelo com a relação terapêutica, é bem o que você falou, foi uma escolha da Lily. Então, o Atlas, ele estava alguém ali realmente para ser esse suporte, né? Mostrando para ela aquilo que talvez ela não estava percebendo e falando, se você precisar, eu estou aqui. E eu acho que é bem isso o nosso papel enquanto psicólogos. A gente não tem como tomar uma decisão pela pessoa. Não tem como a gente escolher o que ela vai fazer pela própria vida. O que a gente pode é ser esse suporte, mas as decisões, quem toma é sempre o paciente, né? Nunca a gente. Isso. E até assim, às vezes a gente até identifica que se trata de um relacionamento abusivo, mas ainda assim pode ser que a pessoa tome consciência, que ela perceba e ela escolha ficar. Né? E aí? E aí eu fico pensando muito também, enquanto isso, né, por exemplo, a pessoa que a gente já percebeu, já entendeu que tem aspectos ali abusivos, mas essa pessoa ainda ela não tá aware disso, como que a gente pode trabalhar numa contenção de danos? Porque isso também pode ser interessante. Né? Uma contenção de danos, uma busca pela rede de apoio, né? E aí talvez não de uma forma direta, mas no sentido, né, sei lá, dessa pessoa, por exemplo, falar que, nossa, eu não tenho nenhum amigo. Então, como que é, né? Como que é, talvez, retomar amizades, conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, para além da relação, para que essa pessoa também vai vendo que tem vida fora, né? Mesmo sem falar da relação, mas explorar os outros âmbitos para que ela vai se fortalecendo nos outros aspectos. Depois da consciência, a importância que seja feita psicoeducação sobre esse ciclo da violência. E o tipo de violência, porque a grande maioria só percebe que vive relações abusivas exatamente após a agressão física. Esse papel de psicoeducação também é outro que a gente pode fazer. Sim, Kalila. E é muito importante isso que você falou a respeito de ir trabalhando com a paciente, né? A respeito de se conectar com outras pessoas, novas amizades, porque o meu TCC eu falei sobre relacionamentos tóxicos, né, e a dependência. E alguns autores, eu só não vou lembrar o nome do autor, mas depois eu posso enviar o artigo para vocês, se vocês quiserem. Ele compara a dependência emocional, que está muito envolvida com relacionamento tóxico, abusivo, a dependência química, né, de drogas. Então, a pessoa ela tem aquela abstinência, depois quando ela consegue terminar, ela sente aquela falta como se não conseguisse viver sem aquilo. Aí ele faz esse paralelo, né, às drogas, as pessoas que é dependente químico. E algumas vezes é importante também a gente pensar que vai ser necessário acontecer o desmame. A pessoa ir saindo aos poucos. Então, a gente fortalecendo a autoestima, a forma com que aquela pessoa se enxerga, quando a gente começa a trabalhar a importância de, aos poucos, ter contato com outras pessoas, com outros grupos, isso pode fortalecer essa pessoa para que não naquele momento ela consiga terminar, mas mais para frente ela vá trabalhando e consiga dar esse passo. Porque é sobre o outro, não é sobre mim. Às vezes a gente quer, né? Gente, essa pessoa está em sofrimento. E isso acaba causando um desconforto na gente também. Porque a gente é ser humano, além de profissional. Mas também tentar respeitar esse processo. Que talvez a pessoa, ela realmente, como a Italiane falou, ela escolha ficar, né? E eu, como profissional, qual é o meu papel nessa decisão desse paciente, né? Então, acho muito interessante também pensar sobre isso, sobre potencializar a autoestima, se relacionar com outras pessoas, para que essa pessoa também tenha força de sair desse relacionamento. Sim, com certeza. Com certeza. A tomada também de consciência do nomeação dos próprios sentimentos. Isso também é muito importante nesse processo. Né? Até a memória corporal. Eu fiquei lembrando aqui da Lily, que tinha ali, o corpo dela já estava sinalizando. Acho que na segunda situação, ela repele ele, ela fica assim,
Só que ela não entendeu ainda o que era aquilo, mas o corpo já estava sinalizando. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está coerente. Então, né, se essa pessoa, um processo terapêutico, vai tomando mais consciência do seu corpo, o que as suas emoções estão te dizendo, isso pode ajudar ela, né, a nomear mais o que está sendo agressivo, o que está sendo violento, enfim, abusivo ali. Então, é trabalhar tantas outras coisas, né? E não só o relacionamento, mas até uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando a pessoa chega já com claro que eu quero sair da relação, eu não consigo. O que você precisa desenvolver para então conseguir sair dessa relação? Né? Que às vezes a pessoa, ela fala, não, eu quero nadar e chegar lá na ilha, porque eu quero sair dessa relação. Tá, mas para nadar, você precisa do quê? Que é nesse sentido. O que você precisa desenvolver antes, né? Porque às vezes é resgatar a autonomia, resgatar a autoestima, ainda mais se tiver questões financeiras envolvidas, se houver uma dependência financeira. Aí também é outro rolê. Né? Não é simplesmente tem que sair e depois ver o que faz. Não, peraí, tem que entender todo esse contexto. Né? Porque dependendo, essa pessoa pode até se expor para uma situação que coloque ela diante de outros riscos, enfim, né? E eu fiquei questionando, assim, será que ele amou? Né? Ou amou o que ela provocava nele, né? Eu fiquei curiosa, assim. É meio complexo, porque aí teria que definir o que é esse amor, né? Sara. Sim. Aí entra a importância também de perguntar para a pessoa o que é amor na vivência dela e o que ela espera de um relacionamento, Sim. né? Que isso faça sentido para ela. Atualização também, né? Do que ela aprendeu, que era amor, né? Pode passar, Débora. E aí ela rompe o ciclo abusivo quando, né, reconhece a repetição da história materna, quando ela fica awareness, e até no final ela fala, né, ela fala com Atlas, que eu tô fazendo, repetindo a mesma coisa que a minha mãe passou, né. Refaz suas fronteiras e entra em contato com o que sente, sem fugir. Ela se autorresponsabiliza, né. Obrigada, Fabrícia. Encontra apoio em si, mesmo que ainda exista amor pelo outro. Aí a rede de apoio que a gente já falou. E após o nascimento da sua filha, a escolha marca um ponto de virada poderoso na ativa, né? O momento em que o autossuporte dela supera a esperança que ele mude. Não deixa de ser sobre ele, passa a ser sobre ela. E tanto é que ela fala... ele fala aquele encontro lá no berço, né? Que eles estão montando o berço. E aí ele fala assim, volta para casa. E aí é essa coisa do... Vamos... eu não vou fazer de novo, né? Então dessa vez vai ser diferente, eu vou me tratar, né? E etc. E ainda assim ela se apoia muito mais no autossuporte, no que ela precisa naquele momento, do que na esperança de que ele vai mudar mesmo. Né? Eu ainda não assisti, não li o segundo livro, mas recebi spoiler de uma amiga que ele dá trabalho para ela depois, né? Porque o segundo livro é a história dela, que o nome dele é assim que começa, uma coisa assim, eu não lembro direito. Você já leu ele, Débora? Eu tenho, mas ainda não li, mas é assim que começa. É assim que começa. Que é a história dela com Atlas, né? E ainda assim, parece que o Riley vai aparecer por lá, né? Então é isso, assim, né? O que ajuda ela a romper o ciclo. E aí, romper o ciclo não é só querer, não é só ter consciência racional, né? De fato, toda uma construção, uma compreensão de camadas que envolve isso para que ela chegue ao ponto de conseguir sair, né? Pode passar, Débora.
ser o lugar seguro para si, morada firme o bastante para sustentar o rompimento de um ciclo abusivo. Né, que eu acho que, contextualizando assim, o que a gente falou, né? É a pessoa, a vítima, encontrar dentro de si um lugar seguro o suficiente para que ela consiga romper. Pode passar. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi muito importante, muito bom para mim poder estar partilhando e estar explorando e estar, né, trazendo tudo isso aqui. E é isso, me sigam lá, Italiane Psicóloga, tem aí meu contato também. E agora, né, deixar a fala com vocês, quem quiser participar. Obrigada, Italiane, foi muito bom mesmo. Me trouxe muito aprendizado, coisas que eu trabalho na clínica também, mas que quando a gente escuta outros profissionais, a gente tem essa troca, a gente aprende muito mais. Então, gostei muito, obrigada novamente por ter vindo. E agora, pessoal, é um momento para a gente ter troca, então, se mais alguém quiser compartilhar alguma coisa que chamou atenção no filme, ou alguma coisa aqui no encontro, vocês fiquem à vontade para a gente ter um momentinho aqui de troca antes da gente finalizar. Só comentários aqui agradecendo no chat. Bom, pessoal, se ninguém quiser falar nada, não tem problema, a gente pode encerrar por aqui e a gente pode continuar a nossa discussão lá no WhatsApp. Bom, só vou aqui finalizar a nossa gravação para já avisar vocês do nosso próximo. Taliane, você quer falar mais alguma coisa antes de fechar? Sim, quero agradecer a vocês. Muito obrigada, que bom ler essas mensagens aqui, tô feliz, que bom. Só vou parar aqui.